Sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez com o Neto detonando a diretoria do São Paulo depois desse vexame de 6-0 para o Fluminense, e ele falou tudo que o torcedor do São Paulo gostaria e muito mais, e é claro que nós vamos acompanhar no vídeo de hoje. Então já se inscreve no canal e também deixa seu like para ficar por dentro de todas as notícias do São Paulo que saem no nosso canal, e coloca aí também nos comentários o que você acha dessa diretoria e o futuro do São Paulo. Sem mais delongas, vamos conferir o vídeo. Bora lá. Deixa eu falar uma coisa pra você, estamos com Salgadinho aqui, Everton Ramos, Dirceu Marchioli Maravilha, Souza, Paulo do Vale. Eu já disse o tanto que os jogadores do São Paulo não deveriam vestir a camisa do São Paulo. Vocês são frouxos. Gente frouxa. Diretoria frouxa. Diretoria que não tem o entendimento do São Paulo. E isso tudo começou com o Juvenal Juvencio. E que poucas pessoas têm coragem de falar, ou porque é amigo, ou porque é parente, ou porque é eu ia falar Carvalho. Sabe por quê? Porque eu tenho uma admiração pelo São Paulo incrível. O São Paulo foi o time que mais democraticamente fez esse país mudar em termos de Libertadores, Mundial, daquilo que a gente não sabia. E hoje é o Palmeiras. Hoje é o Flamengo. Essa é a verdade. O Corinthians não é. Tem uma só aqui. Amanhã pode ser 4 do Flamengo e 4 do Palmeiras. Alguém é tetra. Mas não é que vai ser tetra só pelaquilo que vai ganhar no campo. É tetra da administração, é tetra porque não tem ladrão, é tetra porque não tem vagabundo, é tetra porque não tem chupança, é tetra porque tem um entendimento de como administra. E você, Leila, se você der um pontapé no Estatuto do Corinthians, do jeito que você disse na ESPN ontem, pro Jean Oddi e pra Lili Nascimento, a Capitã Nascimento, você também vai fazer o Palmeiras ir do mesmo jeito que está aí no São Paulo. Porque vocês do São Paulo, vocês que são aqueles cardeais, que são soberanos, vocês fizeram isso pro São Paulo Futebol Clube. Cambada de desgraçado. E eu falo isso por causa do meu pai, por causa do meu irmão que morreu e é São Paulino, e por causa do meu irmão também, que é São Paulino, por causa de você. E tudo começou assim, mudando estatuto. E também, se não fizer aquilo que tem que ser... Não adianta o Belmonte sair, não adianta o Casares sair. Quem fez o Leco? Quem trouxe o Leco? Quem trouxe o Aidar? Que ninguém fala, mas do Corinthians, vocês sabem quanto que é o Augusto, vocês sabem o que é do Andrés, vocês sabem do cartão corporativo. É que o meu time também, os caras é broxa, porque tem que tomar Tadala. Até isso a gente perde pros caras. Os caras compram relógio na Gaster. E vocês acham que é diferente? Vocês acham que um clube de futebol como o São Paulo, que é referência democrática no mundo, que foi o time, o clube que todos nós achávamos que nós deveríamos copiar. Quem que a gente tem que copiar hoje? A Sociedade Esportiva Palmeiras. O Clube de Regatas Flamengo. O Cruzeiro não, porque é SAF. Eu não gosto de SAF. Eu acho que a falta de credibilidade, a falta de pessoas com capacidade para tomar conta de um clube, está aí do Palmeiras. Olha o que aconteceu. Mustafa, o que o Mustafa fez pro Palmeiras? O Mustafa quase quebrou o Palmeiras. Só não quebrou o Palmeiras porque entrou um cara que pode apagar o inferno com o dinheiro que ele tem, que é o Paulo Nobre, que é do Itaú. Aí ele veio, colocou quem? No último dia do Paulo Nobre, ele meteu uma canetada para que a Leila não pudesse ser conselheira. O que o Gagliotti fez? Que ninguém sabia que era Gagliotti. Ninguém sabia, nem você, torcedor do Palmeiras, sabia quem é Gagliotti. Para mim, o maior presidente da história do Palmeiras é o Gagliotti. Aí o que o Gagliotti fez? Trouxe o Abel, trouxe o Vitor Roque, trouxe o Hendrick. Só isso que o Gagliotti fez. Ganhou Libertadores. E onde está o Palmeiras? Por quê? Daquela canetada que o Paulo Nobre, aí, na vaidade, o que o Gagliotti fez? Não. Pegou uma borracha e apagou. Leila, vem aqui. Foi eleita 283 votos como conselheira. É a segunda vez que ela é como presidente. Pode ganhar o título amanhã, mas não pode arrebentar com o estatuto. Você não pode fazer, por exemplo, o que a Crefisa fez aí, para um monte de gente que nós mostramos aqui no Jornal da Band. E por que o São Paulo tá assim? Você acha que o São Paulo, que tem um estádio como o Cícero Pompeu de Toledo, é para jogar na Vila com 10 mil pessoas? Por que faz isso, meu? É a mesma coisa você trazer um cantor, quem quer que seja, brasileiro, estrangeiro, não interessa, e você colocar num ginásio.
Que era assim antigamente, ginásio dos clubes. Hoje não, irmão. Hoje não. Agora um São Paulo que deve 1 bilhão, um São Paulo que está pagando o Daniel Alves, um São Paulo que traz Luca por 2,5 milhões e é um jogador bem regular, um São Paulo que traz o Oscar, um São Paulo que trouxe o Juan Fran, um São Paulo que renovou 4 anos o contrato do Jandrei. Rames Rodrigues. Hã? Vocês aí, São Paulinos, que achavam que era soberano, vocês já foram. Não é mais. Não é mais. E há muito tempo. E não vai ser. Eu estava conversando com o Salgadinho, com o Neto, com o Menino, com o Carbone. Vou conversar com todo mundo aqui. Meu irmão, esquece. Esquece Corinthians, Santos, Palmeiras. Falando daqui só. Esquece. Vocês não vão ganhar título nos próximos 5 anos. Vocês não vão ganhar. O Corinthians vai ganhar um Paulista. O São Paulo vai ganhar uma Copa do Brasil. O Santos talvez ganhe uma Sul-Americana. Quem vai ganhar é o Palmeiras e o Flamengo. Mas sabe por quê? Porque eles têm o quê? Eles têm administração, eles têm campo, eles têm a visão democrática, eles têm o funcionamento que está certinho. Eles vendem jogador, eles têm... Hoje, como é que a Crefisa não poderia ficar? Mas como é que a Crefisa vai ficar se ela pagava 82 milhões no ano, aí vem uma Bet e paga 170? Como é que o Palmeiras vai deixar de ganhar título que o ano passado eles venderam 3 jogadores por R$1 bilhão? 1 bilhão! 1 bilhão de reais! E ainda tem esse menino camisa 10 que joga muito, Eric Belé, aí você tem o Alan, só dos dois é mais 1 bilhão. Aí você tem o Corinthians, para pagar 13º, férias, fundo de garantia, eu preciso vender o Choca, eu preciso vender o Breno Bidon, eu preciso vender o Guinegão. O Santos pagou 210 milhões para o Neymar, que vai jogar amanhã, daqui a pouco o Everton Ramos vai dar informação, para ver se o Santos não cai. Já é um retrocesso em relação a tudo. Não cair o Santos já é um retrocesso, já sabe que não deu certo a contratação. E que se ficar mais um ano vai ser 500 milhões. Vão ser 500 milhões. Aí você pega o Corinthians, que deve 2 bilhões e 700 milhões. Tem todo dia, todo jogo, tem 40 mil pessoas, 3 milhões de renda. Eu paguei 800 milhões de juros para a Caixa. Até eu quero ser o do governo, né? Vocês pagam 800 milhões, o estádio custa 706. Eu paguei de juros 800 milhões. É como vocês, otários aí desse país aqui, quando você pega o seu cartão de crédito, o cara dá cartão pra você toda hora. Pra vocês tudo aí. Eu não deixei de dar cartão pro Java outro dia aí, porque o cara tava dando 10 mil de limite pra ele, achando que ele podia usar o cartão 10 mil. Não pode. O Corinthians sempre pagou o mínimo. O Corinthians pagou em cartão de crédito corporativo de um presidente que não era mais presidente, ficou 5 anos com o cartão. Pô, como é que pode isso? Por isso que tá quebrado. Aí você pega um time que vende camisa da Compal, se a Globo, se não tiver jogo do Corinthians, não tem jogo. Se não tiver... Cara, como é que pode o Corinthians estar numa situação? E aí vem o São Paulo, que é muito pior do que o Corinthians, no meu entendimento. Um clube que deve mais de 1 bilhão e que tem um monte de gente que chupa o sangue do São Paulo. Jogadorzinho barato. 3 jogadores que jogou ontem. O ataque do São Paulo, vocês estão de brincadeira comigo. Tapia, Rigoni e quem que é o outro? Bobadilha, irmão. Vocês estão de sacanagem. Mas aí quando é o Corinthians, que não sei o quê, que não sei o quê. 3 estrangeiros, ridículo. 3 caras que no país que eles são, não jogam no pior time. Aí o cara vem e veste a camisa do São Paulo. Aí veio o São Paulino ali, o Dudu, que é meu parceiro, foi tudo jogo. Mas o que quer dizer ser tudo jogo? Você não lembra do Aidar? Você não lembra do Juvenal Juvencio? Ninguém tem coragem de dar pau no Juvenal Juvencio. Ele arrebentou com tudo aquilo que o São Paulo era democraticamente. E vocês todos votaram nele. Aqueles que querem ser presidente e aqueles que são comentaristas. E paga pau. Aí você bota o Leco, irmão. O Leco é o maior desastre democraticamente e administrativamente no São Paulo. O Corinthians colocou aí o Augusto Melo, cara, 17 jogadores, ele pagou 2. Sabe quantos jogadores ontem foram mandados embora do Corinthians? Sub-12. Os caras têm fimose, irmão. Os molequinhos tudo com fimose. Sabe quantos jogadores do Corinthians foram mandados embora, sub-12, sub-13? 50!
50 jogadores! Mas o que é isso, cara? E sabe o que é isso? É prefeitura, governo, onde mais você perde dinheiro. Esse país aqui está quebrado porque você tem que pagar 80% de tudo que é público. Por que os clubes estão quebrados? Porque os caras roubaram muito, arregaçaram tudo. E aí você não tem condição de pagar imposto. Você acha que nós não vamos pagar imposto? Fica sem pagar imposto. Tira a sua nota e fica sem pagar imposto, vê se você não é preso. Aqui não, o clube de futebol pode fazer isso. Como é que um clube chega a dever 3 bilhões, 1 mais 1, aí o Santos mais 2, só aí dá mais de 5 bilhões. E ninguém é preso, ninguém é colocado à prova daquilo que fez. Bom, nós mostramos aqui outro dia, o Léo Príncipe veio para fazer teste, ele ficou 5 anos no Corinthians. Pô, o Ramiro, que era do Grêmio, ele veio de graça pro Corinthians, o Corinthians pagou 40 milhões de multa. O Jusilei, 50% era do Corinthians. O que o Corinthians fez? Vendeu o Jusilei. Isso só vê aí. Isso é fato, é verdade. Eu quero ver o cara que consiga me processar por o que eu estou falando. O Jusilei era 50% do Corinthians, o Corinthians vendeu ele, ele ficou com o dinheiro, 50% o J. Malucelli foi, entrou com a ação, 33 milhões teve que pagar. Só isso já são 100 milhões. Um estádio onde os camarotes não são do Corinthians, onde o estacionamento não é do Corinthians. Aí vem o São Paulo, que acha que é o soberano, que acha que é o gostosão e que acha que pode fazer tudo. E que ninguém fala nada. Ué, mas não foi vocês que deixam de dar entrevista? São 60 jogadores machucados. O que vocês fizeram com o Lucas é um dos maiores absurdos. Do menino que machucou o joelho e já tinha que ter feito cirurgia. Falamos aqui ou não, senhor? Falamos. Sem ser médico, pô. Falamos. Sendo jogador. Você que é setorista, Paulo do Vale, neto do Luciano do Vale, você que é o setorista do São Paulo, o que você tem de informação em relação ao Belmonte? Lembra quando eu falei pra você que você fez uma matéria? Eu não sei quem que é o cara do departamento amador lá, que veio lá, aí veio o Casares falar que vai conversar com todo mundo, aí veio o Belmonte falar que tá tudo bem. É mentira! Não é verdade! Assessoria incompetente do São Paulo. Assessoria incompetente, que sempre dá entrevista só para uma... Eu não tenho nada contra a ESPN, muito pelo contrário, eu adoro a ESPN. Se tem um lugar que eu assisto o esporte, é a ESPN. Vocês só dão entrevista para ele. Vão lá na ESPN agora para falar do resultado de 6-0. Vamos ver se tem puxa-saco aqui, irmão. Aqui não tem puxa-saco, truta. Que por sinal, vocês jogadores, vocês são medíocres. E outra coisa, vocês ficam pagando pau pro Luiz Gustavo. Não foi o Luiz Gustavo que falou ontem? Ah, mas se ganhasse o jogo... Vamos lá, se ganhasse o jogo, ele falaria tudo que... Mas não é porque perdeu. Não é porque perdeu de 6-0 que tá assim, cara. É porque tá assim faz tempo. Não é o resultado de 6-0. Aí vem... Você jogou de zagueiro, não jogou nada. Diga-se ele para... mas ele falou uma verdade. Mas por que não falou antes? Por que não deixou o Zubel Dias ser mandado embora? Por que todo mundo foi mandado embora? Por que essa palhaçada de jogar em Santos? Por que o jogador não chegou... Não, eu não vou jogar em Santos, mano. Você quer jogar em Santos, problema é seu. Nós vamos jogar aqui no Morumbi. Dane-se se os caras vão vir aqui arrebentar com a gente. Dane-se se os caras vão vaiar. Não, aí eu fujo pra Santos. Aí vem a conversa mole do gramado. Não tem gramado melhor do que o Morumbi, meu irmão. Não existe gramado melhor. É uma incompetência. Tem os gols narrados aí? Eu quero os gols, não quero... Antes dos gols narrados, quais informações você tem, Paulo do Vale, você que é setorista da equipe do São Paulo? E há quanto tempo você vê essa crise? Ah, desde que eu tô no São Paulo, praticamente, né? Desde que eu cheguei, aquele processo de transição, né, do Leco para a gestão Casares. Enfim, o São Paulo ainda conquistou alguns títulos importantes, saiu da fila do Paulista, ganhou a Copa do Brasil, mas é um São Paulo muito longe daquilo que a gente conheceu. Há poucos minutos o Carlos Belmonte pediu demissão. Mas quando você veio na Rádio Bandeirantes e aqui nos Donos da Bola, do grupo lá, do grupo em relação ao Belmonte, que os caras começaram a falar que ele era boca, não precisa falar isso? Isso. Mas já não estavam fazendo isso com ele? Isso, o Belmonte vem sofrendo fogo amigo no São Paulo já há um bom tempo. Detalhe, o Casares nomeou um interventor no futebol, que é o Márcio Carlomagno, e tirou completamente todas as funções do Belmonte. O Belmonte era um diretor de futebol do São Paulo de mentira nos últimos meses, nas últimas semanas. Tanto que o Belmonte não viajava mais com o São Paulo. A informação é que na quarta-feira o Belmonte chegou no CT de mala para viajar com a delegação do São Paulo. Informação de novo. Ele era o diretor de mentira. De mentira, exatamente. O Casares vinha fazendo reuniões no futebol do São Paulo com o Crespo, com o Rui Costa, com o Márcio Carlomagno, ao lado da sala do Belmonte, sem o Belmonte, pensando em 2026.
Essa é a informação que eu tenho já há alguns dias. E o Belmonte não estava viajando com o time do São Paulo porque o Márcio Carlomagno, interventor de futebol nomeado pelo Casares, era quem estava viajando. Sabe o que aconteceu? Se for mentira, Osmar Stabile, que por sinal eu adoro você. Você administrando o clube do Corinthians, por mais que a história nossa esteja no fundo do poço, é o único cara que sabe administrar ali, porque sempre foi administrador maravilhoso, Osmar Stabile. Pô, eu tô um dia lá no Corinthians que eu fui homenageado, o Osmar Stabile chegou pra mim e falou, Neto, o Augusto não deixa eu entrar no vestiário, o Augusto não deixa eu entrar no ônibus. O vice-presidente, o que aconteceu? Impeachment do Augusto. Quem que é o presidente hoje? O Osmar Stabile, que é um cara direito. Ele pode ter feito algumas coisas erradas, algum conchaves em relação ao que acontece, daqui a pouco a gente fala, mas espera um pouquinho. Dá uma olhada aí, quem que tá mandando todo mundo embora? O cara já mandou 200 pessoas embora e precisa mandar 100. Quem sabia que era 45 milhões por mês a folha do Corinthians? 45 milhões. Sabe quanto que é a folha do Departamento Amador do Corinthians? 6 milhões no ano. Aquele dia que nós falamos aqui que tinha uma casa que gastava 500 mil por mês para 25 jogadores. Mandaram 50 jogadores do Sub-12 e Sub-13 embora. Olha a mamata de dinheiro. Olha a mamata. Então a gente não pode... Tem aqui 2 influenciadores, tem o Natan, tem a Carol, que é maravilhosa eles. A gente não pode só ser corintiano. A gente tem que falar aquilo que tem que falar. Porque não é possível você mandar 50 e aí vem a história do São Paulo. Aonde vem a história do São Paulo? Aonde vem? Vem administração errada, pessoas erradas, quebrar o Estatuto Democrático do São Paulo, que fosse o Juvenal Juvencio, e ninguém fala isso. O seu Aidar, o seu Leco, e aí vem o Casares, que vem deles, ou não vem deles? Sim. É sempre o mesmo grupo político, né, à frente do São Paulo. Tanto que o Casares, ele não consegue abertamente fazer críticas à gestão do Leco. Apesar dele ter, de alguma forma, entrado ali para substituir o Leco no momento complicado do São Paulo, todos são do mesmo grupo. Esse é o primeiro racha de fato que acontece na política do São Paulo. Tem uma coisa, né? Há uma diferença de torcida. Você pode falar o que quiser, irmão. Olha a torcida do Corinthians, o que eles fazem. Seus ladrões, ratazanas, se são ladrões, ratazanas, vocês têm que processar quem escreveu, não eu. Certo? Olha aí a insatisfação por parte do Corinthians e das torcidas organizadas dos protestos que são feitos no Parque São Jorge. Muitas vezes não adianta, mas aquilo traz subsídios para quem vem aqui na televisão falar. Quando que o São Paulo fez isso? Quando que a torcida organizada no São Paulo fez a mesma coisa com o Corinthians, Souza? Não fez, até porque quando ia fazer, né, a informação que se tem é que o jogo ia ser aqui e por causa dos protestos o jogo voltou para lá de novo, não é isso? Isso. Essa é a informação que se passa, né? O Casares, eu falei ontem que eu conheço o Casares desde 2003, mas o fato de eu conhecê-lo não me dá o direito de ficar passando pano para ninguém. Para ninguém. Para ninguém. Isso eu falo com propriedade. Eu conheço o clube, eu fiquei 6 anos no clube. São 6 anos de história no clube, onde os maiores títulos da história do clube eu fiz parte. Foram 3 brasileiros, 1 mundial e 1 Libertadores. E a gente vê o Casares dando entrevista dizendo que o clube ganhou um título inédito, Copa do Brasil, com todo respeito à Copa do Brasil, tá? Mas Copa do Brasil começou a se dar valor ela agora quando aumentou a premiação. Porque antigamente quem ganhava Copa do Brasil era time de menor expressão. E o Neto sempre fala aqui que a partir do momento que aumentou o valor, esquece, nenhum time de menor expressão vai ganhar mais. Esquece. Então a mentalidade de quem dirige o São Paulo é muito pequena. É muito pequena para um clube gigantesco. Mas o que eles foram cobrados em relação a esses anos todos do São Paulo? Maravilha. Que você viu pela sua experiência maravilhosa. Eu acho que muito pouco, né, Neto? É muito oba-oba. O Casares é mais aquela parte society, né? Parte só de oba-oba. Tá tudo lindo, maravilhoso. Mas ele também não fez absolutamente nada. É muito trovão e pouca chuva. Não tem resolvido nada. Aí eu fico ouvindo o Crespo lá no final. Agora, na Coça, teremos que ter um pouco mais de tempo. Esse aí é uma vergonha. Ninguém fala nada dele, irmão. Ninguém fala nada do Crespo. Ninguém dá um pau nesse cara.
Mas ele diz que tem que ter agora um pouquinho mais de tempo de passo. Vai passo a passo. Então, aquilo que você falou agora, daqueles 3 atacantes do São Paulo... É dá uma olhada. Você acha que você, São Paulino, jogar no São Paulo. Você que é comentarista, você que é São Paulino, você que está aí, você acha que o São Paulo pode chegar a algum lugar com 3 estrangeiros, pé de arroz, pé de rato, jogadorzinho medíocre? Ah, mas o Roberto a gente mete o pau, né? Ah, mas o Memphis, tô falando por mim, tá? O Memphis a gente mete o pau, né? Ah, o Pedro Raul a gente arregaça, né? Ah, o Guinegão não serve, né? Ah, o Mateuzinho não serve, né? Porque o Corinthians dá panca pra imprensa, né? Mas a gente tem que ser igual também com esses caras. Porque é inacreditável o que o Crespo faz e esses 3 atacantes, que é uma vergonha. Olha o Arboleda, irmão. Olha o Arboleda, irmão. E sabe o que é pior? Ó, pior pra mim é essas lesões, elas já acontecem já faz tempo já. O Crespo é dos treinadores que passaram, é o jogador que teve mais jogadores machucados. E sabe o que acontece, Paulo? Eles vão na imprensa e falam bem assim, não, quem machuca jogador não é o DM. É treinamento. Vai lá e fala com o cara, pô. Fala, ó, Crespo, diminui a carga aqui, pô. Você tá dando muita carga, tá machucando muita gente. Desde a época do... Mas não perca seu raciocínio, gente. Falar pra você, o futebol mudou. Antigamente o Albergue Neto, que tá no céu, ele fazia 200 shows pra ganhar. E fazia na casa... É mentira, Salgado? Muita coisa. O que o Albergue Neto fazia? O que esses caras da antiga, do pagode e do samba... Zeca, Os caras faziam 200 shows no mês pra ganhar 5 contos. Hoje é diferente, o mundo mudou. E mudou também a forma de jogar. E mudou o comportamento físico, o comportamento de fisiologia. Porque quando ganha, aí os caras falam, olha a fisiologia, olha que não dormiu. É tudo mentira. E quem derruba o jogador e quem faz jogador não buscar o condicionamento físico é o departamento médico. Porque o seu departamento médico tem 60 jogadores que se machucaram, alguma coisa eles estão de errado, irmão. São 70, irmão. E vai faz. E no Bambu, lá no faz um scout pra você ver. Machucado. Faz um scout de 2020, que é 2022 ou 2021, que é quando o Crespo chega para as passagens. Ele é o treinador que mais machucou o jogador. Mais arrebentou, é isso aí. Mais machucou o jogador. E eles não têm a capacidade de ir falar e chamar o treinador e falar para ele, ó, o seu trabalho tá errado. Então, mas aí ficou nervoso. Então, mas aí eu vou falar uma coisa. Lembra quando o Lucas falou, não vou jogar no sintético? Quantos jogadores machucados tem do Palmeiras, do sintético, que são 38 jogos, joga 19? Quem que tá disputando o título para ser tetracampeão? Quantos jogadores tem machucado? Quantas lesões tem no Palmeiras? Quantas torções de tornozelo? Quantas lesões de LCA? Quantos meniscos? Quantas foram? Então é mentira. E aí a imprensa às vezes compra esse barulho. Porque a verdade é a incompetência de todo mundo. A incompetência, e principalmente sua, Casares. E principalmente de vocês, jogadores que não merecem vestir a camisa do São Paulo. Vocês são frouxo, jogador frouxo, jogador Zé Ruela, irmão. Vocês não podem vestir a camisa do Careca, do Luiz Fabiano, do França, do Pita, do Pedro Rocha, do Dario Pereira, do Oscar, do Valdir Pérez, do Zé Teodoro, do Nelsinho. Vocês são frouxo. Vocês são frouxo. Jogadorzada frouxa, não dá entrevista, pipoqueiro, ganha milhões, seus babaca. Essa é a verdade. Paulo do Vale, mais alguma informação sobre o Belmonte? A informação é que o Casares não demitiu o Belmonte porque o Belmonte garante 70 votos. O grupo político do Belmonte garante 70 votos numa eleição presidencial no São Paulo. Isso não elege... É assim, né? É o curral, né? Aonde fica o curral em relação às prefeituras? Aonde eu dou emprego para as pessoas da cidade. Aonde fica o curral no Senado? Aonde eu distribuo verba para as pessoas que estão lá. Que vocês, às vezes, eu não quero falar de política aqui, porque não quero misturar as coisas, também não vou brigar por ninguém. Porque eu brigo por um monte de gente e na hora que eu tomo pau, na hora que eu sou cancelado, vocês pipocam tudo. Ninguém me ajuda. Vai pro inferno. Vai pro inferno. Mas eu não deixo de ser o que eu sou. E não deixo de falar o que eu sou aqui. Eu não preciso escrever livro, não preciso fazer essas coisas, não, meu irmão. A verdade, o que é curral? É o que acontece no Corinthians. O Andrés tem 50 votos. O Duílio tem mais 13. Aí somando o André Negão tem mais 13. E é verdade mesmo, porque o Andrés e a turma dele tem 1.380 votos.
Por que ele tem 1.380 votos? Porque ele dá no bote, porque ele dá na natação, porque ele dá no escambau, e as pessoas não pensam no Corinthians. Não é diferente do São Paulo, não é diferente do Santos, não é diferente do Brasil, não é diferente dos clubes de futebol. Porque quem fez diferente foi o Gagliotti. Na hora que o Paulo Nobre quis cortar a cabeça da Leila, o que ele fez? Ele não cortou, porque ele pensou no Palmeiras. Paulo do Vale. E aí o Belmonte virou um morto-vivo como diretor de futebol do São Paulo e ao mesmo tempo entrou a figura do Márcio Calomagno. O Márcio Calomagno, ele, depois da derrota do São Paulo para o Mirassol, ele deu uma bronca no grupo de jogadores do São Paulo e os caras não gostaram porque ele começou... No vestiário? Porque ele começou a assumir uma função que era do Belmonte... Dele. Exatamente. Os jogadores não gostaram porque, mal e mal, o Belmonte dava a cara a tapa, segundo o grupo de jogadores do São Paulo. E o recado do Luiz Gustavo ontem foi especialmente para o Márcio Calomagno. Especialmente para o interventor. Tem aí, Cascão, que ele falou, que por sinal, eu, como apresentador, se eu tiver que falar alguma coisa de errado aqui, eu falo para quem tem que falar. Estou falando que você tem que ser igual a mim, ou que eu sou mais má, não tem nada disso. Cada um que vê a vida do jeito que quiser. Agora, se um jogador falou o que ele falou, mas por que não tentou acertar antes? Por que tem que falar na derrota? Porque quando ganha, todo mundo é legal, né? Quando ganha, todo mundo é legal. Não adianta a imprensa querer arregaçar com o Neymar se perder o jogo pro Sport e ele não for legal. Que não seria justo isso. Ele quer jogar e todo mundo tá falando. E aí, o Luiz Gustavo falou aí, vamos lá, deixa ele falar, bota a sonora dele aqui nos donos da bola. Porque aqui não tem puxa-saco com o presidente, com o ex-presidente, com o raio que o parta. Obrigado, Globo. Desde quando eu nasci, eu aprendi a ser honesto. Nada é por acaso. O dia de hoje não foi por acaso. São Paulo é uma instituição que eu aprendi a amar, que eu aprendi a respeitar. Mas, infelizmente, a gente tem que começar a falar a verdade. As pessoas que têm que vir começar a assumir algumas situações que nós estamos aqui fora botando a cara, a culpa é nossa. Nós, jogadores que fizemos hoje, desculpa a palavra, mas eu acho que esse clube é um clube muito grande. Um clube que merece, de uma vez por todas, começar a ter uma direção, um plano claro. O que queremos do início ao fim de uma temporada, do que queremos como pessoas aqui nesse clube. Eu não sei o que eu vou fazer na minha vida ano passado, pouco me importa, mas eu vou sair de cabeça erguida. E cabeça erguida para mim é ser honesto e sincero. Pedimos desculpa pela torcida, por todos, mas uma coisa é certa. Tá na hora do São Paulo começar a colocar as caras quem tem que colocar, assumir responsabilidades. Todo mundo tem responsabilidade. Assumir de cima para baixo para que esse clube possa realmente voltar a ser alguma coisa grande no futebol. Eu aprendi na minha vida, quando eu erro, eu venho aqui, falo, peço desculpa, reflito o que eu tenho que fazer e melhoro. Tem coisas, como eu disse, eu cheguei no clube faz 2 anos, mas tem pessoas lá que vivem muito mais tempo que eu, que estão vivendo a mesma situação, e não dá mais. Acabou. Eu sou uma pessoa que vivo para melhorar, para evoluir. E espero que esse clube, como eu disse, é um clube apaixonante, um clube gigante, muito maior do que qualquer um que está aqui. Mas precisa realmente que as pessoas botem os pingos nos is para que isso aqui continue a evoluir como todos esperam. Então, quando que a gente deixou de falar isso aqui, Souza? Não, faz tempo. Há quantos anos a gente fala isso? Faz tempo. Bastante tempo. Faz bastante tempo que a gente toca nesse mesmo Há quantos ponto. anos você, Paulo do Vale, fala na Rádio Bandeirantes isso? Há quanto tempo a gente fala do Aidar? Vocês acham que o 6-0 de ontem é vergonhoso? Mas foi doído, hein? Não, é muito doído perder. Foi doído. Não, é doído, mas isso não é mais importante do que acontece. Porque esse 6-0, e vou falar uma coisa aqui que a corintianada vai ficar brava comigo, santista e São Paulino. O final dos próximos anos é rebaixamento. É rebaixamento pro Corinthians, infelizmente, pro São Paulo e pro Santos. Porque não fecha a conta. Não fecha. Não fecha quem ganha, não fecha o dinheiro que não tem e daqui a pouco não vai conseguir. Há quantos anos o Santos já está buscando o rebaixamento? E já Esse conseguiu, já é o segundo, né? Então, há quantos anos o Corinthians está buscando o rebaixamento? Nos últimos 4 anos aí. 5 anos, irmão. Há 5 anos o Corinthians busca o rebaixamento. É isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? O Neto simplesmente falando tudo que o torcedor de São Paulo já está vendo, diretoria totalmente incompetente,
né, simplesmente afundando a história do time do São Paulo. E a situação que piora é saber que não tem um planejamento para o time do São Paulo, talvez daqui de 1-2 anos começar a voltar a ser a grande potência, né? O São Paulo, que é o maior time em questão de título do Brasil, e vivendo uma situação completamente ridícula pela história do clube, assim como citou em outros times também, o Santos, um dos grandes, talvez aí o segundo maior time do Brasil, e passando a situação que está passando, mostrando simplesmente gestões horríveis, né? Tentando investir em jogadores caros e que na verdade não dão retorno. Trouxe o Neymar aí para ver se conseguia ajudar o time, mas está jogando mais no buraco. Parece que o Santos sem o Neymar joga mais bola, e mesma coisa acontecendo no São Paulo, colocando aí o Oscar, Lucas, jogadores que estão ganhando milhões de reais por mês, e simplesmente no departamento médico, né, vários outros jogadores, são simplesmente 15 jogadores do São Paulo que desfalcaram nesse último jogo, né, contra o Fluminense, por isso que deu esse vexame todo, e a situação pode só piorar. E na verdade não é só nesse jogo, já praticamente toda a temporada o São Paulo passou com vários jogadores no departamento médico. É simplesmente uma decepção essa temporada do time do São Paulo, e essa derrota só veio mostrar todos esses problemas que já tá desde, né, do começo aí da temporada. O que você acha dessa situação do São Paulo? Coloca aí nos comentários se você acredita que pode acreditar numa melhora, e se você concorda com a fala do Neto sobre toda essa situação do São Paulo. É isso aí, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Valeu, fui!